Um santo dia a todos vocês. É muito bom estarmos aqui reunidos, acolhendo membros da fraternidade, ativos, auxiliares, benfeitores, acolhendo tantas pessoas que pode ser que estejam fazendo os nossos cursos de consagração. Então, se vamos falar das coisas do alto, é preciso nos colocar pedindo ajuda, pedindo a intercessão também dessa legião celeste dos anjos da guarda, não é? Os meus, os teus, todos os anjos de todos os lugares que vocês estão nos assistindo. Para quê? Para que possamos captar a mensagem de hoje, mas vir até nós um espírito sempre de defesa da nossa fé, de gratidão a Deus por tudo aquilo que a igreja nos propõe, mas também do estabelecimento desse reino que precisamos nos colocar. Então, ao longo desses dias, nós estamos fazendo um percurso pela vida de João, o relacionamento de João com Jesus, o relacionamento de João com a Virgem Maria, não é? Até a morte, depois da Assunção, como é que foi? Então vejamos, hoje nós vamos falar do estilo de João. Como é que se dá o escritor João? Como é que se dá o discípulo que teve a graça de passar para nós tantas revelações do coração de Jesus? Não é? Então são esses entendimentos que nós queremos fazer hoje. Por isso que o tema da nossa pregação hoje, da nossa formação, vai ser justamente São João, o apologético, né? E temos que perceber o que significa essa palavra apologético. É defesa, não é? É alguém que conhece a verdade e defende aquela verdade. Então nós temos como entendimento, como exemplo, digamos assim, para que entendamos, quando Lúcifer se propõe a fazer aquela divisão que as pessoas não seguissem mais a Deus, não é? E Lúcifer vai dizer que não vai mais servir a Deus, e São Miguel Arcanjo se coloca quem como Deus. E aí ele vai ministrar para aqueles outros anjos, para aquela hierarquia dos anjos, quem era a pessoa realmente de nosso Senhor, do nosso Deus, o Deus Criador. Então, a apologética católica, a gente vai entender que é uma disciplina da teologia que tem essa disponibilidade, essa predisposição de defender a verdade, defender a doutrina, tá certo? Para que não existam teses que sejam contrárias. Então, nós temos que entender essa postura de defesa. Na nossa Igreja Católica, meus irmãos, não basta a gente concluir, isso me agrada, isso não me agrada, eu deixo de lado. Não. Às vezes, quando a gente vê uma casca de banana no meio do corredor, a gente simplesmente pode desviar do caminho. É lícito, mas ao mesmo tempo, será que não estaremos pecando por omissões? Pela omissão de deixar aquela casca de banana e de repente vem uma pessoa ali e escorrega, e aí? Nós vamos ter que prestar conta no nosso julgamento final, não só dos nossos pecados, dos nossos atos, mas das consequências das nossas atitudes. Então, o ser apologético é um ser que, de certa maneira, todos nós precisamos ter. Por quê? Porque nós precisamos esclarecer, nós precisamos justificar os ensinamentos de Jesus, para que outras pessoas não venham também cair em erros, tudo bem? Então, se você é um católico, se você é um fiel, se você vai para a Santa Missa, se você reconhece o valor da Santíssima Eucaristia, se você chegar na igreja e encontrar uma pessoa pegando as hóstias consagradas, não é? Jesus, o corpo de Jesus, e jogando no chão, qual vai ser a sua atitude? Será que você vai ter dentro de você um ser apologético que vai querer defender Jesus? Você ia lá, apanhava Jesus, recolhia Jesus, e você ia ensinar para aquela pessoa que aquilo está errado? Um apologético não é só aquele que reclama, mas aquele que orienta, aquele que corrige, aquele que mostra os caminhos certos, entende? Então não é só defender, não é só ter convicções, mas também é contra-argumentar, é mostrar o posicionamento. Precisamos ter lealdade à nossa igreja e proclamar o evangelho. O que foi que Nosso Senhor falou? Eis aqui o meu corpo. Então, que postura nós temos tendo diante de tantas situações que têm nos chegado, né? Veja só, Nosso Senhor é a favor da vida. Um dos mandamentos não é não matar. E aí, qual a sua postura, digamos, diante do fato das pessoas estarem cometendo aborto, aconselhando aborto, não é? Veja, apologético, as pessoas têm a ideia de pessoas que atacam. Não, são pessoas que defendem. Nós não estamos atacando ninguém quando nós somos a favor da vida. Nós estamos defendendo a vida
seja daquele embrião, seja daquela criança, entende? Então, ser apologético é ter uma defesa verbal, não é, daquilo que nós temos por crença, daquilo que acreditamos, mas com equilíbrio. A convicção que nós temos que ter é na humildade, não é passando por cima das outras pessoas, não é sendo grosseira com as outras pessoas, não. O ensinamento também tem que ser nessa peneira, digamos que nessa têmpora de Deus, tudo bem? Então todo cristão deve saber em que acredita, não é? Para poder compartilhar sua fé. Se você hoje está indicando que as pessoas façam a consagração à Virgem Maria, você crê nisso? Mas como é que você vai ter poder de convencimento? Então você precisa cada vez mais estudar, procurar, para que você tenha credibilidade. A sua pessoa precisa ter credibilidade. Se você vai no médico, o médico vai prescrever lá uma receitazinha e você vai para a farmácia e compra o remédio. É por quê? Porque aquele médico tem, não é, uma idoneidade, tem uma credibilidade. Então, precisamos ser pessoas de credibilidade para que possamos mostrar a fé cada vez mais para as outras. Quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Por quê, meus irmãos? Porque estão sendo disseminadas tantas falsas verdades, ou mentiras, melhor dizendo, que as pessoas estão meio aqui em dúvida. Acredita? Não acredita? Como é que faz? Então é necessário confirmar para os crentes aquilo que são as nossas convicções. Quando nós estamos aqui falando para vocês sobre a consagração, sobre os sacramentos, sobre a vida de virtude, sobre a necessidade de fazer sacrifício, é por quê? Porque eu preciso, diga, bata no seu peito e diga também, eu preciso converter, ou eu preciso apresentar os meus para que eles não sejam indiferentes às tantas coisas que vão surgir nos nossos tempos. Serão tantas mentiras que, se nós não tivermos convicções, pode ser que a gente vá seguindo também esse caminho errado. Então, quando nós nos tratamos da pessoa do apóstolo João, nós temos uma simbologia, não é? Os cabelos longos vai mostrar justamente a questão da idade dele, que viveu muitos anos. O manto vermelho é que ele não passou pelo martírio, mas as dores dele estavam ligadas às dores de Jesus, não é? A pena na mão vai mostrar justamente que ele era esse escritor, né? Os livros, os papiros, sempre quando tem uma imagem de João, sempre aparece algum papiro onde ele escrevia, não é? E a águia a seus pés quer mostrar a profundidade teológica dos seus escritos, o entendimento que João tinha. Inclusive, muitas pessoas contestam que João não tenha sido o escritor das epístolas ou do evangelho ou do próprio Apocalipse. Por quê? Porque ele era um homem iletrado, ele era um pescador, não nos esqueçamos disso. Só que muitos homens têm inteligência. João tinha a sabedoria que vinha do alto. Então, na hora que ele vai escrever, ele vai falar aquilo que estava cheio o seu coração, as convicções que ele tinha, as revelações que Deus tinha falado. E para falar das revelações de Deus, não precisa ter cultura, precisa ter convicção. Compreende isso? Então, João foi o único apóstolo que não foi martirizado. Então, temos que perceber. O que aconteceu? Os apóstolos ficavam ali pelo Jerusalém, eles se encontravam, mas depois da Assunção da Virgem Maria, eles se dissiparam. Cada um, digamos que foi para um canto, foi para uma zona onde teriam que apresentar esse evangelho. E eles queriam justamente o que? Semear o evangelho. E uma das parábolas de Nosso Senhor vai falar sobre a parábola do semeador. E aí nós temos que entender bem que muitas vezes pode ser que nós estejamos na situação de semente, muitas vezes podemos ser o semeador, muitas vezes podemos ser esse solo. Mas esses três têm um papel importantíssimo. Lembrando que sempre que a semente não muda. A semente é a palavra de Deus, tá certo? Então você, que tipo de terreno você tem sido? Você tem absorvido essa palavra de Deus? Como é que nós estamos? O trabalho hábil do semeador é a capacidade de germinação da semente, que depende para seu sucesso a natureza do solo. Então, que tipo de terreno você é, que tipo de terreno eu sou, que tipo de terreno nós precisamos levar, precisamos trabalhar esse terreno. Lembramos sempre que a própria parábola vai falar sobre a beira do caminho e jogar as sementes
entre os pedregulhos, sobre os espinhos ou então a terra boa. Tudo bem? Então veja, quando os apóstolos saíram, cada um para um local, nós temos que entender que houve um tempo da revelação. Como é que foi essa revelação até chegar nos apóstolos? Deus que foi inspirando os patriarcas, os profetas, tal. Aí chega a pessoa de Jesus. Jesus vai ensinar os apóstolos na ação do Espírito Santo vão pegar toda essa revelação e digamos que transformar em transmissão escrita ou transformar de forma oral. Eram as duas formas que tinha dessa revelação ser transmitida. A igreja vai ser a guardiã de todos esses ensinamentos e vai transformar isso em doutrina católica. Então, entendamos que houve uma revelação e agora existe um depósito da fé. Toda essa revelação vai acontecer até a morte do último apóstolo, que foi justamente São João. Ok? Então, essa revelação escrita, essa transmissão escrita, nós temos o que nós vamos chamar a coleção, a Bíblia. Está dividida entre Antigo e o Novo Testamento. Tudo bem? Então, a coleção de João, digamos assim, a obra literária joanina, escritos por João, estão todos os livros dentro do Novo Testamento, porque o que vai marcar esse Antigo e Novo Testamento é justamente a presença, não é? A manifestação do Cristo Senhor. Então, nós temos o próprio Evangelho de São João, nós temos 3 epístolas de São João e nós vamos ter o Apocalipse. São justamente essas que estão marcadas com uma nuvenzinha, meia lilazinha aí, para que a gente possa entender. Então, são 4 livros que nós vamos falar. E justamente nessa formação de hoje, nós vamos falar do Evangelho, das epístolas, mas o Apocalipse ainda será em uma outra formação. Então, o que seria o Novo Testamento? É a coleção que compõe justamente a parte segunda da Bíblia. E a presença dos ensinamentos de Nosso Senhor, bem como os eventos que vão marcar todo esse cristianismo nesse primeiro século. Isso seria o Novo Testamento. Então, falando das epístolas, né? E falando do Evangelho. Nas epístolas, São João, olha aí a águia novamente, tá vendo? Representando esse conhecimento, essa sabedoria. As epístolas são escritas para as igrejas e indivíduos, apresentam soluções de problemas ou respostas às dúvidas doutrinárias das primeiras comunidades cristãs, enquanto que o Evangelho é um escrito de uma forma mais geral para toda a humanidade e anuncia a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. O que faz São João ser um escritor apologético, ser um apóstolo apologético? É que na época em que ele vivia lá em Éfeso, não é? Havia muitos grupos que vinham estabelecer aquilo que seria o gnosticismo. Então, essa prática negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que João fez? Para ensinar aos seus de forma de transmissão oral e escrita, começou a não dizer que eles estavam mentindo, mas começou a escrever, a revelar as verdades de Deus. Tudo bem? Então, o que seria esse gnosticismo? Não é? Eles não valorizavam a revelação divina. Eles entendiam o quê? Que o conhecimento era a base, não era a revelação, não tinha fé. Tá? E eles não falavam na questão da salvação, mas diziam que a libertação das pessoas viriam justamente por esse conhecimento. E colocava que tudo que fosse material era mal e tudo que fosse espiritual era bom. Então, os gnósticos, essas pessoas que faziam parte desse grupo, eles realizavam práticas que eram condenadas por Nosso Senhor, tipo a magia, a consulta de espírito, de astrologia, de esoterismo, e nós temos outras passagens bíblicas que vai mostrar que isso não está coerente à prática que Nosso Senhor coloca. Então, o gnosticismo era formado por grupos gnósticos, e aí nós temos várias denominações. Então, esses grupos, essas pessoas que se reuniam, nós podemos colocar que eram inimigos do cristianismo. Por quê? Porque os posicionamentos deles não convinham ou não estavam de acordo com aquilo que foi ensinado. Tinham em comum a crença que o mundo e os homens foram criados por uma entidade inferior, né, chamada de Miurgo, e todas as coisas herdaram imperfeições. Então veja, na cabeça deles estava bem forte aquilo que era material, corporal, que era impuro, que não tinha perfeição,
e a parte da divindade que eles não colocavam em nosso Senhor. Então, o que seria uma apostasia? É repudiar a fé cristã, levando outros também a desviarem da caminhada da verdade. Então, se eles faziam parte da igreja, se eles eram batizados, se eles e agora estavam propondo outros caminhos, então eram considerados muitas vezes como apóstatas, tá certo? Mais na frente a gente vai falar sobre isso. O que o ensinamento cristão falava? Falava sobre a perfeição do homem, não é? A perfeição do homem está na virtude. Cada vez mais, lembrando que a gente não tem perfeição nessa vida, mas nós estamos num processo de restauração para chegar a uma perfeição na glória, mas o que vai nos possibilitar essa perfeição é justamente essa caminhada da virtude. Nós cremos na ressurreição dos corpos e na restauração da alma, enquanto que os gnósticos, esse grupo de pessoas, não acreditava na ressurreição dos corpos. Por quê? Porque eles não imaginavam nunca que o corpo poderia chegar a uma perfeição. Então não teria ressurreição dos corpos, tá certo? E repudiavam também os sacramentos. Então vocês podem entender se eles repudiavam os sacramentos. Não acreditavam na questão do corpo. Então Jesus não era Deus, a Virgem Maria nunca poderia ser considerada imaculada. Então esses conceitos que foram formulados lá no início, né, no século I ainda, foi o que foi dando embasamento justamente para o protestantismo, porque vai buscar essas bases que foram difundidas, tá bom? Então, a matéria, a carne humana, procede das trevas. Era esse o conceito que eles tinham. Como então podia o verbo, que é essencialmente luz e santidade, unir-se hipostaticamente à matéria mergulhada toda ela no mal? Então, o que foi que eles fizeram? Eles excluíram os conceitos cristãos. Por isso que apóstolos, porque eles faziam parte antigamente. Então, não acreditavam na encarnação, nem na redenção, nem na ressurreição. Então, vocês percebam que de todos os lados foram aparecendo doutores mostrando, apresentando esses conceitos, essas ideias erradas. Em relação à encarnação, qual era o posicionamento deles? Jesus foi o homem bom, no qual o Cristo Celestial viera habitar desde o tempo do seu batismo até pouco antes da sua crucifixão. Então eles não acreditavam na encarnação do Verbo, eles imaginavam, não é? Que depois do batismo do Senhor veio uma força do alto e possuía o nosso Deus. Era mais ou menos isso que eles tinham entendimento. Então, que entrava muito em conflito, não é? Porque negava a possibilidade de Deus, Espírito, ter se tornado homem matéria. Então, eles colocavam que essa encarnação era a encarnação temporal, mas não da forma que nós cristãos compreendemos. Por que nós estamos mostrando isso? Porque toda a teologia de João que vai ser apresentada, vocês vão ver que vai ser, de certa maneira, preocupado com o povo que estava naquela época, que ele precisava formar, tá certo? Então foram surgindo muitas heresias. O que é uma heresia? É uma falsa doutrina contrária à verdade, não é? A verdade de quem? Revelada por nosso Senhor e a verdade que foi ensinada pelos apóstolos. Então, se nosso Senhor ensinou sobre a encarnação, se os apóstolos continuavam dizendo isso, e depois chegavam homens dizendo que não era bem assim a história, então estavam tendo heresias. O que seriam essas heresias? Né? São deturpações, distorções ou má interpretação dos fatos, como era o caso que eles falavam que a encarnação era temporária e não da forma que nós colocamos. Então é muito interessante nós termos o entendimento do que seja uma incredulidade, do que seja uma heresia, do que seja uma apostasia e também daquilo que seja um cisma. Então vamos ver. Incredulidade, isso segundo o Catecismo da Igreja Católica, é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentamento. O que seria uma heresia? É a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. O que seria uma apostasia? O repúdio total da fé cristã, não apenas um item ou uma sentença, mas o repúdio total da fé. O que seria o cisma? A recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos, ok? Então entendamos, se uma pessoa era batizada e estava negando um aspecto da escrita, então ele não seria
um apóstata. Apóstata seria aquele que nega a fé por completo, tudo bem? O cisma vai estar mais ligado ao Papa, e se não for batizado, por exemplo, os muçulmanos, nós não podemos dizer que são pessoas que estão cometendo heresias, porque eles não receberam o santo batismo, entendeu isso? Então é bem interessante falarmos um pouquinho. Então, uma pessoa que puxa, ou por exemplo, uma pessoa que foi, como é que eu posso dizer, seja iludida por um herege, e ele começa a ter dúvida. Ele ainda não é considerado herege até o momento que ele recebe as explicações e toma um posicionamento. Então a dúvida que paira, ainda não determinam que uma pessoa seja herege. Mas quando ele recebe as explicações, ele recebe a orientação, quando, digamos, um bispo ou um padre chama, ou um leigo que conhece aquela causa chama ou corrige, e ele ainda diz que quer continuar com aquele posicionamento, aí sim é que vai ser decretado essa heresia. Então, durante os séculos, houveram muitas heresias, não é? Aí nós listamos algumas que foram acontecendo. Dessa que São João vai cada vez mais defender, era uma heresia contra, não é, a questão da divindade de Nosso Senhor, que a gente pode falar isso de gnosticismo, tá certo? Mas ao longo dos séculos nós temos diversas heresias. No século XX, o modernismo, não é, que vai indagar a questão da verdade. Meus irmãos, será que não existe uma verdade absoluta de tantas coisas que vocês viram e ouviram? Será que não existe? Não é? Será que todas as ideias são relativas? Eu posso fazer isso porque me convém? Não, não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Então, os dogmas podem ser interpelados. Tem pessoas que estão dizendo que podem falar aí que você acredita no dogma da Virgem Maria, mas não acredita nos dogmas referentes a Deus. Ou então não acredita sobre os dogmas dos fins dos tempos, que muitas pessoas estão dizendo, que não tem morte, que não tem inferno, que não tem isso. Epa, para um pouquinho, gente. Presta bem atenção. As pessoas que não acolhem os dogmas, elas, de certa maneira, estão se afastando da igreja. E quando se afasta da igreja, deixa de ter comunhão. Então pode ser, e presta atenção, para que as pessoas não sejam excomungadas por falta de esclarecimentos. Tá certo? Porque eu não posso me afastar daquilo que são os dogmas que foram revelados. Tudo bem? Então, muitas pessoas naufragaram na fé porque não buscaram a verdade absoluta, porque acharam que as verdades eram relativas. Durante os séculos, diversos foram os apostolados e muitas foram as heresias que foram surgindo. Tudo bem? De certa maneira, essa desencadearam e solidificaram a catequese e o estabelecimento das doutrinas através dos dogmas estabelecidos pelos vários concílios. Então, durante a história da igreja, foram muitos concílios que foram surgindo. Por quê? Porque por meio desses concílios foram estabelecidos também diversos dogmas. Onde João morava, habitava depois da Assunção da Virgem Maria, provavelmente Éfeso. E em Éfeso foi quando surgiu muito essa questão do gnosticismo, não é? E o espírito de João era caridade, era amor, mas ele também se viu possuído com o dever de defender, com o dever de mostrar, com o dever de apresentar para os seus aquela que seria a verdade. Então, João era um apóstolo, lembrando sempre, que teve muita intimidade com João, o precursor, aquele que falava cada vez mais para os seus sobre a divindade de Nosso Senhor. Então, João era muito imbuído no seu coração dessas verdades. E ele era um apóstolo da Eucaristia, do corpo de Cristo, da comunhão. Então, como ele se viu levado a defender os posicionamentos que tinha sobre a encarnação, não é? E sobre a hóstia sagrada. Então, ele vai se colocar muito. Então, ele vai escrever o quê? Para contestar, ou para mostrar, ou para defender, ou para justificar. Ele vai escrever 3 epístolas, e nessas epístolas a gente vai ver claramente que ele vai colocar a verdade para que as pessoas tenham o entendimento. A primeira epístola de João, Novo Testamento, estamos falando, tem 5 capítulos. E logo no primeiro ele vai falar sobre a encarnação do Verbo, não é? E vai dizer da necessidade de andar na luz. Deus é luz, Deus não é treva. Como é que eu posso dizer que Nosso Senhor não é Deus? Então, Deus é luz e nele não há treva alguma.
Se dizemos ter comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Então vocês percebam que João tem todo esse caráter, toda essa força de firmar os seus na verdade. E ele vai falar também da necessidade de obedecer aos mandamentos. Por quê? Porque ele estava escrevendo essas cartas para os seus. Né? Ele tinha que fazer com que os cristãos se preocupassem quais as atitudes que estavam sendo tomadas. Por quê? Porque essas atitudes iam decretar uma sentença eterna, tá certo? Então, muitas pessoas se colocavam a negar Jesus e ele vai dizer: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Aí vocês percebam como ele vai orientar no amor cada um dos seus, daquelas pessoas que conviviam com ele. Vai falar também da morte de Cristo, né, e o testemunho do Espírito Santo, o amor que remove o medo, por quê? Porque as pessoas, os primeiros cristãos, estavam com muito medo das perseguições, isso tudo. O divino amor estimula a fraternidade, e eles viviam como irmãos, e a evidência também interna e o testemunho pelo Espírito que vai ser dado cada vez mais para eles. Então, João, ele é um apologeta, ele vai defender, mas ele também é um profeta, ele também vai acusar, ele também vai denunciar muito a questão do anticristo, né? O amor ao mundo, o que é que o amor ao mundo causa? Veja, o que João escreveu é para você hoje, é para mim. Como é que eu estou em relação aos cacarecos que o mundo me oferece? Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas do mundo. Então tenhamos esse entendimento que as coisas que o anticristo vai nos propor são coisas do mundo. Ensino dos falsos mestres. João vai alertar aqueles que ficassem cuidadosos, porque apareceriam esses homens. E olha o que ele vai dizer. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Nisso se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Olha a denúncia. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Por quê? Nós temos que entender que nós temos o anticristo, aquele mesmo que vai ser possuído pelo poder de Satanás, mas durante a história nós tivemos vários anticristos. Quem são esses anticristos? São pessoas que são contrárias aos ensinamentos da igreja, tá? E o próprio João já vai falar aqui das apostasias. Gente, por que nós estamos vendo isso? Porque não é história do passado, é história do presente. Nossos tempos, os nossos olhos verão muitas apostasias. Por quê? Porque justamente é uma predição da vinda do Senhor a apostasia. Então, o que seria essa apostasia que João vai falar nessa primeira epístola dele? Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentro de nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Discípulos da Mãe de Deus, vou até me ajeitar. Nós sabemos de muitas coisas. Deus tem cuidado de nossa comunidade, Deus tem nos alertado muito. Enquanto muitos estão na ignorância, nós não estamos. Então tenhamos todo o cuidado para aquilo que nós vamos ver e ouvir. Tenhamos todos os cuidados naquilo que nós vamos dar passos. Chegamos na segunda epístola de São João. Essa epístola tem um capítulo. Nesse capítulo vai ser dada uma saudação, um elogio, uma exortação de advertência e uma conclusão. Vai ser falado muito aqui sobre a questão da hospitalidade que nós precisamos ter
Nesses últimos tempos, a fraternidade, enquanto sentimento, tem que existir e tem que aumentar. Por quê? Porque vai existir as perseguições. Então, João aconselhava muito que as pessoas recebessem os homens que eram da igreja e que estavam com o papel de levar a igreja. Nós precisamos ser uma igreja em saída, mas nós precisamos acolher também todos aqueles que vão evangelizar. Mas presta atenção no que é que João diz. Se alguém for ter convosco e não trouxer a doutrina do Pai e do Filho, não o recebais em vossas casas, nem mesmo o saudeis, porque aquele que sauda tem parte com suas más obras. Preste atenção. Muito o inimigo vai nos acusar dizendo que não somos caridosos, que deveríamos acolher os nossos, acolher os de Deus, não acolher aquelas pessoas que querem a nossa morte eterna. Não devemos nos assentar na mesa dos escarnecedores, como diz o Salmo. Nós precisamos ver a quem nós estamos abrindo a nossa casa, abrindo o nosso coração, abrindo nossa confiança. Por quê? Porque se não for assim, não tenhamos essa abertura para receber aquilo que vai nos levar para os quintos dos infernos. Entende isso? Então veja como São João, ele é perspicaz e ele está nos fazendo perceber. Terceira epístola. Essa epístola é o menor livro da Sagrada Escritura em termos de palavras. É um capítulo também. E vai direcionar uma carta a um homem chamado Gaio e vai recomendar a hospitalidade. Mas ele vai também elogiar e vai desejar que as atividades sejam prósperas, não? Então ele vai iniciar a carta, que bom pela sua prosperidade. Mas uma coisa que ele vai muito falar é valorizando a verdade. Meu irmão, seja verdadeiro. Discípulo da Mãe de Deus, tenha a verdade na sua mente. Combine as coisas. Aquilo que é verdade, aquilo que é enrolação e vem do demônio. Tá bom? Então, ele vai elogiar também a conduta de Gaio. Não tem maior alegria do que ouvir dizer que os meus filhos caminham na verdade. Ei, para Mari César, não existe alegria maior do que saber que vocês estão caminhando na verdade. Como é bom quando vocês combinam as coisas entre vocês e as coisas acontecem. Nesse tempo de pandemia, nós não precisamos mentir. Não devemos mentir, devemos estar na verdade. Devemos aguardar os tempos, porque muitas sugestões são de Deus, mas outras não. Então, que tenhamos esse entendimento, essa necessidade de estar na verdade. É preciso compreender agora, já que falamos sobre as epístolas, que são 3, os evangelhos. Quando tem uma divisão do evangelho, nós temos 4 evangélicos, que nós chamamos 4 evangélicos canônicos, mas 3 deles são sinóticos e alguns são apócrifos. Os evangelhos apócrifos não estão na Bíblia Sagrada que nós utilizamos, mas serve de certa forma de inspiração para que tenhamos entendimento de algumas coisas ligadas à tradição. Então, o que seriam esses evangelhos apócrifos? Foram uma coletânea de textos, alguns não diz quem é o autor são anônimos, né? Escritos nos primeiros séculos do cristianismo e não foram incluídos no cânone, não estão no livro sagrado. Atribuído a apóstolos de Cristo, muitos deles falam o apócrifo de São Tomé, de São Tiago, mas não quer dizer que tenha sido São Tiago ou São Tomé que tenha escrito esses apóstolos, ou de Filipe, de Judas, né? E existe também o Evangelho da Virgem Maria. Mara, nós podemos ler os apócrifos? Pode, só não pode considerar que eles são verdades, porque não são dogmáticos, porque eles não fazem parte desse cânone, tudo bem? Mas, por exemplo, quando nós recorremos à tradição da igreja, na questão da apresentação da Virgem Maria, nós não temos isso nos evangelhos canônicos, mas nós encontramos isso, parte dessa tradição, nos evangelhos apócrifos, então tem um certo valor, sim. O que seriam esses evangelhos canônicos, né? São os inspirados por Deus, pertencem ao cânon bíblico, a tradição autêntica dos apóstolos, e são admitidos como legítimos. Então, nós temos 4, todos os 4 evangelhos são canônicos. Mas existe dos 4 evangelhos, 3 que são sinóticos. Por que são sinóticos? Quando se coloca o evangelho de Mateus, Lucas e Marcos assim aberto, nós conseguimos fazer uma evidência de um com o outro. É como se fosse uma confirmação do outro, é como se fosse meio que, não é cópia, mas aquilo que está num reforça-se no outro,
tá certo? A gente consegue fazer um paralelismo. Quantidade de histórias em comum, são ações milagrosas, a estrutura das palavras e vai mostrar muito Jesus humano. Quando nós reportamos o Evangelho de João, a gente não consegue ter essas mesmas características, tudo bem? Então nós temos os 4 evangelistas aí e cada um vai simbolizar por um animal, que aí mais na frente nós vamos também poder mostrar. Entendam bem que os evangelhos não foram escritos na mesma época. Marcos foi escrito no tempo, o de Lucas, o de Mateus e por último foi o evangelho de João. Provavelmente João conhecia os outros evangelhos, tá certo? Tem uma parte, um posicionamento dele que vai dizer que as pessoas conhecem já aquele evangelho. Pedro e Paulo já haviam morrido quando João escreveu o seu evangelho, as epístolas já estavam escritas, Jerusalém já havia sido destruída no ano 70, ok? Então agora vamos fazer um cruzamento dentro desses evangelhos para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Vamos lá. Temos 4 evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Desses 4, 2 conviveram com nosso Senhor, São Mateus e São João. Mas digamos que São João tem ainda mais intimidade com nosso Senhor, porque São João já era discípulo de São João Batista. E logo que foram escolhidos aqueles homens para seus discípulos, os apóstolos de Jesus, São João já fazia parte logo do começo. Enquanto que São Mateus foi o 7º a ser escolhido dos 12, então muitas coisas ele já não tinha acompanhado, entende? Então quando vai fazer essa simbologia dos animais, então São Mateus é o homem, São Marcos é o leão, São Lucas é o touro. E vocês percebam que todos estes são animais terrestres, mas São João é colocado como a águia. Para quê? Para mostrar cada vez mais a excelência do seu entendimento. Ele tinha um conhecimento mais profundo, porque era um conhecimento muito da revelação, tá certo? Então, por exemplo, quando você pega o Evangelho de São Mateus, ele vai iniciar com a geração humana, é a história da geração humana. São Marcos, com o clamor do deserto. São Lucas vai falar dos sacrifícios. E São João já vai começar defendendo a divindade. Por quê? Porque São João é um evangelista apologético. Se existia força para dizer que que o próprio Cristo não era Deus, não era filho de Deus, que não era divino, ele começa o evangelho de cara mostrando essa divindade do Senhor, tá certo? Então, o evangelho de São Mateus, como de São Marcos, foi direcionado a um público. Por exemplo, São Mateus convencer os judeus que Jesus, era mesmo o Messias e que estava por vir. Já São Marcos, para evangelizar principalmente os romanos. São Lucas, qual era o caráter dele? Evangelizar os gentios. E São João, para doutrinar os novos convertidos, tá bom? Então, o evangelho de São Mateus, Marcos e Lucas, por mais que eles tenham um paralelismo, mas existe também o que eles dão mais ênfase. São Mateus vai dar ênfase nos sermões, São Marcos nos milagres, São Lucas vai falar das parábolas e São João vai falar da divindade de nosso Senhor. E esse mistério que vai ser revelado da vida de Jesus, os 3 iniciais mostram mais a questão da Galileia, não é? Vai falar as histórias dos pescadores, da barca, enquanto São João vai falar do tempo de Jesus, do estabelecimento de Jesus, mas mesmo na Judéia, a questão da doutrina. E por que São João tem esse aprofundamento maior com as coisas de nosso Senhor Jesus Cristo? Em virtude que ele era o discípulo amado. Era aquele que estava mais envolvido. Era aquele que tanto escutou do próprio Cristo, como conviveu com a Virgem Maria. Então, o conhecimento de João era espetacular. Tudo bem? Então, os evangelhos canônicos, não é? São os 4, mas esse evangelho de São João é dividido em 21 capítulos. Ele vai querer mostrar a evidência da maturidade e do amor também. Ele vai ter um estilo próprio, esse evangelho, ele vai combater as heresias, mas a linguagem dele é amigável, é paternal, filhinhos, é assim que ele vai evangelizar. Mas que uma narrativa de acontecimentos da vida de Jesus, do Messias, ele queria defender
a divindade. Então ele não só estava contando os fatos, ele estava defendendo. Por isso que ele vai ser apologético, não é? Escrito a fim de combater os erros, mais uma vez dizendo, do gnosticismo, tá bom? Que queria cada vez mais mostrar o mal, mostrar o erro. Então São João, ele no Evangelho, vai ser onde mais belamente, mais fortemente, ele vai poder defender Nosso Senhor. Mais que palavra, foi o testemunho comprovado pelos milagres. João não discute. Você não vai ver ele em situações de agressividade, de brigas, mas ele afirma de forma soberana a divindade de Nosso Senhor. Então, quando ele começa o Evangelho, ele já começa nessa estrutura aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Por que isso acontece, meus irmãos? Porque ele estava precisando, necessitando defender e mostrar os seus de como era essa proclamação da geração eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, se vocês forem tentar dividir o Evangelho, existem várias traduções da Sagrada Escritura, mas a gente pode, de certa maneira, tentar dar uma estruturação, uma divisão. Existe um prólogo, que é um escrito preliminar. Depois a gente vai ver João falando sobre o ministério de Jesus ao mundo. Depois, de uma forma mais específica, mais reservada aos discípulos, vai falar da paixão e glória, e o epílogo, que é um desfecho, é um finalmente, né? Então veja só, esse prólogo do Verbo eterno, do que se tratava essa questão? Vai ser o primeiro capítulo de São João, do Evangelho, onde João vai mostrar Jesus, que é o próprio Deus, na pessoa do Verbo eterno. Já o ministério de Jesus ao mundo vai ser dividido entre aquilo que Nosso Senhor afirmava de si, como eu sou, e também dos sinais, não é, que aconteceram. Então, por exemplo, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição, a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem vai dizer isso? O próprio Cristo. E nesse evangelho, São João vai transparecer, não é? Vai mostrar os conceitos que o próprio Senhor fazia de si. Mas vai mostrar também os sinais para que os homens pudessem crer nele. Esses sinais, a gente pode dizer que são, de certa maneira, são os milagres. Então, Jesus vai transformar água em vinho, não é? A cura do filho do oficial, a cura de um paralítico, a multiplicação dos pães. Jesus anda sobre o mar, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro, tá bom? Então, Nosso Senhor fica até aí. Essa ressurreição de Lázaro vai ser justamente uma semana antes de Nosso Senhor passar pela paixão. Eu transcrevi para vocês aqui uma citação que eu acho muito importante também para os dias que nós estamos vivenciando. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Presta atenção, como esse quarto evangelho é um evangelho onde o Espírito se manifesta. O Espírito que está na boca de Nosso Senhor é o Espírito que escreve por meio de João, é o Espírito que quer falar com você agora. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Nós estamos no tempo, no reinado do Espírito Santo. Preste atenção. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Discípulos da Mãe de Deus, não fiquem atemorizados. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto a vós. Vou e volto a vós. Discípulos, a promessa da vinda do Senhor. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu.
E disse-vos agora estas coisas, antes que aconteça, para que creias quando acontecerem. Quando vocês virem as trombetas tocando, quando vocês virem a apostasia, quando vocês virem cidades serem destruídas, quando vocês virem muitas coisas que nós temos comentado, conversado aqui, vocês creiam, porque nosso Senhor avisou. Tá bom? Então, que tenhamos todo esse cuidado. Então, se a gente colocou agora a parte do Evangelho que falava sobre o ministério, não é, de forma ao mundo, então nós precisamos ver também como se deu o ministério de Jesus aos discípulos. Jesus revela o nome do Pai 56 vezes, não é? Nesse Evangelho. Veja como é a própria oração do Pai Nosso. Ele quer formar esse reino para entregar ao Pai, não é? Não vai falar tanto mais agora dos milagres, mas a intimidade é o que aconteceu da pessoa de Jesus Cristo com os seus discípulos. Então, cada um desses capítulos vai dar uma ênfase maior. Capítulo 13, a refeição na Páscoa, justamente quando o Senhor chama para lavar os pés. Aí que ele vai anunciar a traição. Um daqueles vai negar Jesus e vai dar um mandamento novo, amar, não é? Como o próprio Cristo nos ama. E vai também falar que um daqueles vai negar. Isso está no capítulo 13. Quando chega no capítulo 14, vai falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E a vida, como deve ser a postura daqueles que crêem no nosso Senhor. Capítulo 15, a videira e o mandamento do amor. E o capítulo 16, a ausência da presença de Jesus. Capítulo 17, a oração de Jesus na hora da glória, que aí vai ser todo aquele entendimento que nós temos também apresentado. E aí chega um momento que os escritores, os teólogos, vai colocar como se fosse a divisão. Agora, a paixão e morte de ressurreição. Mas São João ele vai dar um tom muito mais do que de tristeza, um tom de glória, porque foi necessária essa morte para que pudesse chegar a glória, o retorno do Pai. Então, o capítulo 18 vai falar da traição, dessa prisão, não é? Do interrogatório que vai haver, da situação dele estar sendo levado para Pilatos, depois que vão dizer que soltem Barrabás. Isso tudo vai ser mais explicitado no Evangelho de São João do que nos outros. Não é? O capítulo 19 vai falar da flagelação, do escárnio, do interrogatório, do julgamento, da crucifixão, do sorteio das vestes, da mãe do nosso Senhor. Então, o Evangelho de São João vai estar mostrando aí o discípulo amado, a sepultura, o lado aberto. No capítulo 20, vai mostrar o sepulcro vazio, que vai mostrar justamente a questão da verdade e da ressurreição, a aparição a Maria Madalena, a aparição aos discípulos e a conclusão que o evangelista vai fazer. E no 21 vai ser já depois dessa ressurreição, a aparição que vai ter diante dos seus. E como é que João vai concluir esse evangelho? Esse é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. É João falando dele mesmo. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever, quanto mais as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, é uma graça muito grande estarmos aqui reunidos falando. Precisamos cada vez mais ter um contexto da vida de São João para que a gente possa compreender o Apocalipse. Então, nas formações vindouras, agora sim, nós vamos entrar na estrutura do que seria uma obra apocalíptica. Mas é muito necessário a sua firmeza na fé, o seu caminhar. Pega o Evangelho de São João, tente ver essas passagens. Por quê? Porque se você compreender bem a verdade, você vai conseguir dar passos. Novos céus e novas terras é aquilo que nós desejamos. Nós não queremos apenas que nosso corpo esteja bem. Nós não queremos apenas que de forma humana a humanidade esteja bem. Não. Nós queremos uma vida social, uma vida econômica, uma vida política, mas que sejam condizentes com o Evangelho. Por quê? Porque nosso desejo verdadeiramente é novos céus e novas terras. Que venha o Senhor Jesus para que possa nos envolver com todas as graças. Muitos cheirinhos no coração. Que Deus os abençoe.